cara, você acorda porque o chão está tremendo. Ah, nada de novo. Um diplodocus acaba de passar pela sua casa. Você olha pela janela. Ah, não. Mais um Tiranossauro Rex perseguindo seu cachorrinho. Não, você não apareceu de alguma forma no Jurassic Park. É assim que sua vida seria se o asteroide tivesse atingido a Terra apenas alguns segundos depois. Sim, quero dizer, o mesmo asteroide que colidiu com o nosso planeta há cerca de 65 milhões de anos, causando estragos em todo o mundo e destruindo dinossauros. Mas acontece que se ele tivesse caído apenas 10 segundos depois, você não reconheceria a Terra atualmente. Vamos ver como seria, hipoteticamente no seu caso, o seu dia neste novo mundo. Você abre os olhos de manhã e imediatamente os fecha novamente, porque as cores são muito brilhantes e a luz do sol machuca a vista despreparada. Bem, pode ser surpreendente para você, mas não é novidade para as pessoas que nasceram e vivem no planeta ao lado de dinossauros. O problema é que esses bichos tinham a visão colorida e era mais difícil para eles se misturarem. É por isso que havia poucos animais com cores em preto e branco, como as zebras atuais. Em sua maioria, os dinossauros eram multicoloridos, o que os ajudava a se esconder no ambiente em que viviam. Por exemplo, os de campo provavelmente tinham diferentes tons de verde, para se misturar ao fundo gramado. E o fato de os dinossauros serem tão bons em se camuflar, tornou a visão humana muito mais nítida. Caso contrário, as pessoas não seriam capazes de perceber animais bem disfarçados. De qualquer forma, ainda ponderando sobre sua visão avançada, você se levanta da cama e quase pisa em uma criatura do tamanho de um gato. Ela consegue escapar debaixo do seu pé no último momento. Chocado, você olha para a criatura e ela olha de volta com aparente indignação. Receio ter que lhe contar. Este é o seu dinossauro de estimação. E embora ele seja pequeno, também é muito inteligente. No mundo real, antes de o asteroide atingir a Terra, a maior parte do planeta era coberta de florestas tropicais. Os dinossauros veganos que vagavam por lá eram enormes, lentos e desajeitados. A maioria das plantas em sua dieta era formada por samambaias e coníferas, como pinheiros, abetos e teixos. Este alimento não satisfazia muito e demorava muito tempo para ser digerido. Era por isso que os dinossauros tinham que comer toneladas de folhas para sobreviver. Mas em nosso mundo imaginário, o asteroide deixou que os dinossauros vivessem para ver as plantas nutritivas evoluírem para algo muito melhor. Plantas com flores, bagas e frutas. Essa comida era muito mais fácil de digerir e muito mais nutritiva. Isso significa que não havia necessidade de os dinossauros crescerem tão gigantescos. Eles estavam se tornando cada vez menores, até que grande parte mudou-se para viver em árvores e começou a beber néctar. As pessoas conseguiram domar alguns desses animais em miniatura. É daí que vem o animal de estimação que você encontrou embaixo da cama. Mesmo que esteja despreparado e confuso, você não pode passar o dia inteiro trancado dentro de casa. Então, abre seu guarda-roupa e fica olhando por um minuto as roupas brilhando e com aparência muito estranha. Muitas delas têm estampas de dinossauros e outras estampas incomuns. Você escolhe uma peça mais ou menos discreta e sai. Oh, olha só! Nunca em sua vida você viu tantos animais incomuns. Logo descobre que a sobrevivência dos dinossauros mudou não apenas a história da Terra, mas também a da raça humana. Seguindo sua rota evolutiva, os dinossauros impediram que os mamíferos evoluíssem e se desenvolvessem. É por isso que no mundo dino, as pessoas aparecem muito mais tarde do que no nosso mundo real. Na Terra, a qual estamos acostumados, a Antártica se separou da América do Sul cerca de 34 milhões de anos atrás. Isso influenciou a direção das correntes oceânicas e fez do mundo um lugar muito mais frio e seco. Pelo lado positivo, começaram a aparecer campos e mamíferos com cascos que comem capim, como os ancestrais dos veados e antílopes modernos, bem como predadores que os caçam, como leões, lobos ou guepardos. Além disso, algumas espécies evoluíram para hordas de pequenos animais saltitantes que acharam muito confortável e seguro se esconder na grama densa. Quanto ao mundo em que você está agora, mesmo que o asteroide tenha chegado alguns segundos atrasado, o planeta estava se desenvolvendo praticamente da mesma maneira. A Antártida e a América do Sul ainda se dividiam, e os campos ainda estavam repletos de animais animados com bicos ou chifres. Mas esses bichos eram dinossauros herbívoros. Eles eram caçados por predadores perigosos, dinossauros carnívoros. Quanto aos animais com cascos, os mamíferos e a maioria dos predadores que vivem em nosso planeta hoje, eles não apareceram. Você também descobre que os dinossauros evoluíram para milhares de diferentes tipos e espécies.
Existem pequenos dinossauros que passam a maior parte do tempo em buracos e tocas, assim como nossas toupeiras e lagartos. Alguns perderam a plumagem e cresceram peles. A plumagem de outros, pelo contrário, tornou-se mais espessa e mais densa. Uma grande parte dos répteis e dinossauros antigos deixou a Terra e escolheu viver nos mares e oceanos, adaptando-se ao estilo de vida subaquático e ao crescimento das barbatanas. E agora, prepare-se, porque lá, não muito longe, você vê um grupo de dinossauros compactos de 2 pés caminhando em sua direção. Eles parecem estar usando algo que lembra roupas e estão conversando um com o outro? Oh não, não entre em pânico. Estes são os descendentes de troodontes, dinossauros com um cérebro surpreendentemente grande. Como essa espécie não foi exterminada pelo desastre de asteroide, ela evoluiu lenta, mas seguramente para seres emocionais. Eles têm braços e mãos que usam com habilidade, mas sua linguagem soa como o chiurear dos pássaros. Ao mesmo tempo, a maioria dos descendentes de répteis antigos não evoluiu para seres pensantes. Eles se adaptaram à civilização, assim como os animais em nosso mundo real. As pessoas domesticaram alguns deles, outros vivem em reservas naturais, e o resto tenta ficar perto das pessoas, como pombos ou ratos. Você não pode deixar de perceber outras diferenças entre a vida em nosso mundo e a no dos dinossauros. Por exemplo, como não existem vacas e outros animais com cascos e os dinos não podem produzir leite, não existem produtos lácteos nos supermercados. Ou, se houver, eles são considerados algo exótico e custam uma fortuna. A cultura também é diferente, e você pode notar essas diferenças em tudo, da moda aos heróis dos quadrinhos. É por isso que, em vez de admirar o Homem-Aranha, as pessoas são loucas pelo T-Rex Man. Bem, parece um mundo incrível e tão diferente daquele em que vivemos. Diga nos comentários abaixo se você gostaria de dar uma espiada no Dinolândia. Mas eu me pergunto, como apenas um evento que não aconteceu mudou tanto o destino de todo o planeta? Lembra que eu mencionei aquele malfadado asteroide? Ao colidir com a Terra, ele causou uma queda abrupta de temperatura e o desaparecimento de 3/4 de todas as espécies de animais que viviam em nosso planeta naquela época. Mas se o asteroide tivesse caído alguns segundos depois, teria aterrissado no fundo do oceano. A água atingiria as margens com a colisão, e o golpe não teria consequências tão dramáticas. Por isso a maioria dos dinossauros teria sobrevivido. Ao mesmo tempo, eles teriam que se adaptar à rápida mudança nas condições climáticas, pelos padrões evolutivos, é claro. Mas, de qualquer forma, as chances são altas de que, no momento, estivéssemos felizes em compartilhar o planeta com dinossauros. Mas isso não aconteceu. O asteroide caiu exatamente onde caiu e a atmosfera da Terra não conseguiu desacelerá-lo, com o invasor sendo tão grande quanto era. Ele atingiu o solo a uma velocidade de 32 km por segundo e levantou nuvens de poeira, solo e pedras no ar. Os detritos não apenas subiram para as camadas superiores da atmosfera, mas também alcançaram o espaço. Enormes quantidades de poeira bloquearam completamente a luz do Sol por semanas e meses a fio. Muitas plantas não conseguiram sobreviver a essas condições e desapareceram, interrompendo a cadeia alimentar. Rochas que foram lançadas na atmosfera nas primeiras horas após a colisão retornaram à Terra na forma de bolas de fogo em chamas. Aqueceram a superfície do planeta a temperaturas de ebulição. E, embora isso tenha sido coisa de apenas alguns minutos, foi o suficiente para destruir a maioria dos animais e plantas. Os habitantes do mar estavam mais protegidos dos efeitos desastrosos da colisão. Mas não por muito tempo. O plâncton não pode viver sem luz, e quando ele desapareceu, os pequenos peixes que se alimentavam dele também não sobreviveram. É claro que com o número de peixes menores diminuindo a cada dia, os predadores maiores do mar tinham cada vez menos comida, até que não restasse mais nada. Os animais que estavam hibernando durante o momento do impacto ou que viviam em tocas sobreviveram, mas também tiveram dificuldade em combater a fome. Quanto aos pobres dinossauros, bem, você não vê nenhum deles hoje em dia, não é? Sim, eles ficaram muito magoados com isso. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos para você aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.